Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 15. Do versículo 51 ao 54. Graças a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Pelo texto que eu li aqui, de repente você já pensou, né? Lá vem a pastora de novo falando do arrebatamento. Não vou falar diretamente do arrebatamento, mas o texto é o mesmo. E vocês sabem que eu vivo falando, então o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Eu não posso deixar de falar. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre, que está aqui no texto, né, mas que fala da incorruptibilidade, da imortalidade. Eu quero tirar dúvidas. Algumas pessoas sempre me fazem perguntas, e vocês sabem que nos cultos de terça eu gosto sempre de explicar sobre as dúvidas que vocês têm. E essas perguntas aqui que eu vou responder hoje, são perguntas assim que seguido tem alguém me fazendo. Então, vamos em nome de Jesus dar a resposta, né? O que vamos entender hoje então é, aqui nós lemos que o nosso corpo, que é corruptível hoje, ou seja, que é pecador, que é falho, que é carne, que quando morrermos vai se desfazer na terra. Então esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade, ou seja, vai ressuscitar e não vai mais ser esse corpo sujeito a dores e doenças e pecado. Mas as dúvidas então que as pessoas têm muitas vezes é que tipo de corpo que nós teremos. O que vai acontecer conosco depois da ressurreição? Então veja só, eu quero que você preste atenção hoje no sentido de todos um dia vão morrer, a não ser aqueles que estiverem vivos no momento que a igreja será arrebatada. Então esses vão ser transformados e, né, vamos subir. Eu creio e eu quero estar aqui no momento do arrebatamento. Não quero precisar passar pela morte, mas se morrer antes, estaremos também com o Senhor. Mas então assim, o corpo, né, quando a pessoa morre, vai ficar na sepultura e ali vai se desfazer, vira pó, como a palavra do Senhor nos fala. Mas vai chegar o momento em que todo ser humano,
desde Adão até o último que nascer, né, que já tiver morrido, e todos, então, enfim, todos que chegarem a nascer um dia, vão prestar contas ao Senhor. E aqueles que já estiverem mortos, então, vão ressuscitar, vão passar pela ressurreição. Então, no momento do arrebatamento, quem que vai ressuscitar? Os salvos. Os não salvos ainda não vão ressuscitar. Isso eu já expliquei aqui várias vezes, eles só vão ressuscitar depois, né, no final do milênio, para o julgamento do trono branco, que é o juízo final. Mas, vamos falar então aqui dos salvos, vamos falar de nós. Amém? Então, o que vai acontecer quando o nosso corpo for ressuscitado? Então, repetindo aqui para ficar bem esclarecido. Se você e eu ainda estivermos vivos quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, nós não vamos passar pela morte. Amém? Aqueles que já morreram salvos, daí vão estar ressuscitando. E as dúvidas, então, que acontecem na cabecinha das pessoas é: como que eu vou ser depois que eu ressuscitar? Então é isso que eu quero, né, em nome de Jesus hoje, te passar. Como que vai ser o corpo do ressuscitado, do salvo? Como que vai ser depois do arrebatamento? Como que nós vamos ser? Que tipo de corpo que nós vamos ter? De repente você já pensou nisso, né? E eu vou te falar de 4 coisas que nós podemos afirmar por dentro da Bíblia, por dentro da palavra, de que vai acontecer conosco. Como que eu posso te afirmar isso? Porque aconteceu com o Senhor Jesus. E a palavra nos diz que nós seremos semelhantes a Jesus. Não iguais, né? Jesus é único, Ele é Deus. Mas nós teremos o corpo parecido com o corpo do Senhor. Então a dúvida que as pessoas têm, né, também é: eu vou perder o meu formato físico, a minha aparência? Não. Nós vamos continuar com a nossa aparência. Eu vou ter esse rosto aqui que eu tenho, você vai ter o teu rosto. Só que o nosso corpo vai ser glorificado, ou seja, vai passar pela glorificação. Então vai ser um corpo, podemos usar a palavra cheio de glória. Um corpo brilhoso, talvez possamos usar essa palavra. Mas vai ser um corpo glorioso, então, que já saiu da incorruptibilidade, da corruptibilidade e entrou na incorruptibilidade. Saiu, então, né, da mortalidade e entrou na imortalidade. Então, nós vamos ter um corpo diferente, mas a nossa aparência vai ser a mesma. É claro que eu brinco sempre com vocês, né, que nós vamos voltar a ser da maneira que nós seríamos se Adão nunca tivesse pecado. Do jeito que o Senhor programou o ser humano para ser. Aquele corpo perfeito, sem doença, sem defeito. E nisso, então, eu brinco sempre com as irmãs aí que nós não vamos mais ter rugas, né? Vamos ficar livres das rugas, vamos ficar livres das gordurinhas. Os irmãos que são carecas vão voltar a ter cabelo. Então, tudo isso, né? Por quê? Porque aí, então, o corpo já não vai mais estar sujeito ao pecado. E todas essas coisas que acontecem no nosso corpo é por causa do pecado, né? Doenças. E as doenças trazem modificações, a gente vai envelhecendo, as rugas vão aparecendo, as gordurinhas vão chegando, né? Então, tudo isso não vai ter mais, porque aí nós vamos ter um corpo glorificado. E que, pelo que a palavra do Senhor nos orienta, nós vamos ter todos um corpo de uma única idade na glória, na eternidade. Por quê? Porque nós vamos ter corpos adultos. Então,
a idade perfeita, a idade que o Senhor Jesus foi crucificado, né? Ele foi crucificado com 33 anos, então, mas podemos dizer que o Senhor morreu, então, na faixa dos 30 anos. E é a faixa, então, dos 30 anos que nós acreditamos, pelo que a gente lê na Bíblia, não está aqui escrito declaradamente, vamos ter 30 anos, não. Mas a gente percebe que pelo corpo e pela idade que o Senhor Jesus tinha quando ele foi crucificado, então podemos dizer que teremos aproximadamente essa idade. Então seremos pessoas normais assim no nosso físico, você não vai perder a tua aparência, o teu rosto, as tuas qualidades, as tuas referências, podemos dizer assim, mas você vai ter um corpo glorificado, então vai ser um corpo diferente, né? Amém? Quem é que está querendo esse corpo aí? Amém? E aí então, existem algumas coisas que nós vamos poder fazer com esse corpo ressuscitado. Nós já falamos muito disso no estudo bíblico. Só que eu não me lembro se eu já tinha pregado aqui nas terças-feiras sobre esse assunto. Eu acho que não. Mas então, posso te afirmar que 4 coisas nós vamos poder fazer com o nosso corpo glorificado. A primeira delas, e talvez você diga assim, mas o que isso tem a ver? Você vai entender. Nós vamos poder passar por portas fechadas, por paredes. Nós não vamos mais estar sujeitos a... Faltou a palavra agora. Isso, nós não vamos mais estar sujeitos à matéria pelo fato de o nosso corpo já ser espiritual daí. Né? E como que eu posso te dizer isso? Olha só. Aconteceu isso com Jesus. Então, se aconteceu com Jesus, e a palavra nos diz que nós vamos ser semelhantes a Ele, nós também vamos poder fazer isso. Quer ver? Leia, coloca aí para nós, Gui. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Olha só, aqui, depois então, né, que Jesus foi crucificado, ele já tinha ressuscitado aqui, mas ele ainda não tinha... os discípulos ainda não tinham acreditado que ele tinha ressuscitado e eles estavam todos com medo. É como criancinha assustada, né? Criancinha assustada que tem um pesadelo, um sonho ruim e de repente fica assustado ali, querendo uma resposta, querendo procurar o pai e a mãe para se proteger, mas eles não tinham mais Jesus, eles pensavam, né? Porque eles diziam assim, agora Jesus está morto. Quem que vai nos ajudar? Então eles estavam fechados, com as portas, quando diz cerradas, as portas fechadas, por medo dos judeus. E eles pensavam assim, Jesus morreu, o que será de nós? Aí então... chega Jesus, olha só, não diz que Jesus abriu a porta, bateu na porta, não. Jesus pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então as portas estavam fechadas, não foram abertas. E Jesus simplesmente entrou na sala onde eles estavam. Então o Senhor Jesus, depois de ressurreto, antes não, é claro que antes... do Senhor Jesus morrer na cruz, ele agia igual a nós, ele precisava bater na porta, entrar, porque ele ainda não podia atravessar paredes, ele ainda estava no seu corpo humano. Mas agora ele já tinha morrido, tinha ressuscitado, e daí ele já podia então passar por paredes. Não estar mais sujeito à limitação física, à matéria. Então Jesus simplesmente entrava no lugar onde ele queria.
E isso aconteceu por 40 dias, irmãos. Ó, depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por 40 dias. Então, por 40 dias, ele apareceu aos discípulos. Nós já vamos ler aqui 3 textos de que quando ele apareceu. Ele aparecia aos discípulos e ele não precisava bater na porta, ele simplesmente chegava. Ele entrava no lugar que ele quisesse. Então, isso que Jesus fez depois de estar já ressuscitado, nós vamos poder fazer também depois que nós formos ressuscitados. Ah, pastora, mas se eu não tiver morrido, porque se Jesus veio e eu ainda estiver vivo, então daí eu não vou ressuscitar, eu não vou poder fazer isso? Vai, porque o teu corpo vai ser glorificado, a mesma coisa do que aquele no momento da ressurreição. Então, no momento da ressurreição, aqueles que já morreram, né, salvos, vão ressuscitar e ter o corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, vamos ter o nosso corpo glorificado também. Também vamos ter essas qualidades, essas capacidades de fazer essas coisas que Jesus faz. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, passar por uma porta, né, fechada, por uma parede, se nós for querer passar agora por essa parede aqui, nós arrebentamos a cara, né? Vamos ficar tudo machucado. Mas depois que nós formos ressuscitados, depois que nós já tivermos o nosso corpo glorificado, não vai mais ter limite, não vai mais ter empecilho. Nós vamos poder passar livremente. Quem sabe você diga assim, pastora, mas o que isso me beneficia? Gente, isso é assim, pouquinho daquilo de maravilhoso que Deus tem preparado para nós no céu. Porque às vezes as pessoas dizem, mas o céu vai ser chato. Eu vou ficar lá no céu cantando, voando com os anjos. Não, não pense isso. O céu é maravilhoso. No céu, Deus vai mostrar, eu digo céu, irmãos, mas eu estou me referindo a toda a eternidade daquele que for salvo. Mas lá então, na glória, vamos usar essa palavra, nós vamos ver coisas assim maravilhosas que hoje nós nem imaginamos que existe. E Deus tem tanta coisa preparada para nós, que a nossa mente agora, que nós ainda estamos nesse corpo matéria, não pode alcançar. Nós não conseguimos imaginar ainda as coisas. Então, a gente se baseia naquilo que a Bíblia fala. Mas tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa que nós não podemos nem imaginar. O apóstolo Paulo falou, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não pense assim que o céu é chato. Durante toda a eternidade, olha só, eternidade nunca vai ter fim. E por toda a eternidade, no tempo da eternidade, nós vamos estar aprendendo coisas, vendo coisas maravilhosas. Nós vamos ter um entendimento de coisas que hoje nós não temos. Quantas são as vezes que você diz assim, mas eu queria tanto entender tal coisa. E a gente não entende? Tem coisas que nós só vamos entender quando nós estivermos lá. Porque daí Deus vai estar nos mostrando tudo. Olha, a sabedoria e o poder que Deus tem, que Ele tem poder para fazer um animal enorme. Vamos usar aqui o exemplo do quê? Ia falar dos tiranossauros, né? Mas não temos mais entre nós esses animais. Então vamos falar de uma baleia enorme no oceano. Um elefante, mas também uma formiguinha desse tamanhinho, ó. Então tudo isso Deus vai nos mostrar como é que Ele fez. Tudo isso nós vamos aprender na eternidade. E não vai ser chato, vai ser maravilhoso. Então toda dúvida que nós temos hoje, aqui, lá, vai ser tirada. Lá nós vamos ter o entendimento. Amém? Você quer isso, meu irmão? Às vezes as pessoas estão muito ligadas aqui ao mundo, matéria, e não pensam no céu. O céu é lindo. Jesus preparou, Ele disse em João 14, Ele falou, né? Que Ele ia para a casa do Pai nos preparar lugar. Ele está lá nesse momento agora preparando o nosso lugar. E acredito que já está tudo prontinho, porque Ele está voltando. Então,
não tem mais tempo, né? Nós temos mesmo é que querer ir para casa. Então, uma das coisas que Deus vai nos permitir é isso, passar por parede, ir para onde quiser. Jesus não precisava bater na porta depois que ressuscitou, e nós também não vamos precisar. Então, isso é uma coisa muito boa, porque nós podemos analisar assim, ó, os anjos, eles são seres espirituais. Então, nós ainda não, nós somos seres humanos, mas por enquanto estamos aqui nessa vida, então ainda somos matéria. Mas os anjos foram criados diferentes de nós. Então eles são espirituais. Eles sim atravessam, né, parede, eles se deslocam de um lugar para o outro numa velocidade tremenda. Os anjos. Mas o ser humano não. Só que depois então da ressurreição, depois da glorificação, nós vamos poder fazer isso. Aí você pode dizer assim, mas como, pastora, que você sabe que os anjos se movimentam assim tão rápido? Quer ver? Vamos ler, eu não marquei aqui, mas acho que eu me lembro. Ezequiel, vamos ver se é isso mesmo aí, Gui. Ezequiel, isso, Ezequiel capítulo 1, versículo 13. 13 e 14. Aqui está falando dos anjos, né? Dos seres celestiais, dos habitantes do céu. E diz assim, ó: o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Através desse versículo aqui, nós podemos observar, e estudos feitos, né, sobre isso, sobre a velocidade da luz, que é ali a luz do relâmpago. Essa velocidade chega a 300 mil quilômetros por segundo. Então, olhe a velocidade, porque aqui está falando, os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então, se um relâmpago tem essa velocidade, os anjos também, né, fazem essa movimentação aí na velocidade da luz. E os cientistas comprovam isso, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, estudos foram feitos a respeito desse versículo aqui, e se constatou que um anjo, ou vários, né, mas estou falando de um agora, pode dar 7 voltas ao redor da Terra em 1 segundo. Já imaginou isso? Ao redor do planeta Terra. Em 1 segundo, um anjo pode dar 7 voltas ao redor do planeta. Então, é uma velocidade enorme, né? E, então, falando novamente de nós podemos dizer o quê? Os anjos fazem isso hoje? Fazem. Porque eles foram criados por Deus dessa forma, seres espirituais. Mas nós vamos fazer isso também um dia. Depois de ressuscitados. Depois de glorificados. Amém? Hoje, às vezes, a gente não aguenta, né? Quando está muito cansado, não aguenta ir de uma esquina na outra. Imagina só. Nós darmos voltas no planeta aí em 1 segundo, 7 voltas em 1 segundo. Já pensou isso, irmão Agenor? Imagine, né? Então a Bíblia, irmãos, ela tem tantas coisas interessantes e tantas coisas bonitas que Deus preparou para nós, mas que às vezes a gente não toma conhecimento porque não lê. Então veja só, vamos poder atravessar paredes, portas, seja lá o que for, sem precisar abrir. E ainda vamos ter essa capacidade, né, de andar rápido. Então os anjos já fazem isso, então nós não podemos duvidar que um dia nós vamos fazer também. E o Senhor Jesus, então, né, depois que ressuscitou, fez isso então de chegar no lugar sem precisar abrir a porta. E nós também vamos fazer. A segunda coisa que eu posso também garantir para vocês,
que nós vamos poder fazer, que Jesus fez, é aparecer e desaparecer à vontade. Então, nós vamos poder entrar no lugar que nós quisermos. Ah, pastora, mas como assim entrar no lugar que nós quisermos? Nós não vamos estar na glória, não vai ser tudo diferente. Mas não esqueçam que nós vamos estar aqui por um período de 1000 anos reinando junto com Jesus. E nesses 1000 anos nós vamos ajudar Jesus a governar o planeta, a governar o mundo. Então, se nós quisermos entrar dentro de uma casa sem bater na porta, nós vamos poder fazer. E aqui agora a segunda coisa, aparecer e desaparecer à vontade. Então eu não preciso, aqui entra no caso que eu falei agora há pouco dos anjos, eu não vou precisar, se eu estou, vamos dar um exemplo mais fácil aqui, eu estou aqui no altar. Se eu quisesse nesse exato momento estar lá na porta onde está o irmão Sidney, depois de ressuscitado, eu não vou precisar ir caminhando. Eu estou aqui, eu penso, eu já estou lá. Entendido isso, irmãos? Gente, isso aqui não é historinha, não é brincadeira, é realidade. Jesus fez. Se Jesus fez, nós vamos poder fazer também. Então nós não vamos mais precisar, porque nós vamos estar então ajudando Jesus a governar o mundo, né? Vamos imaginar uma situação aqui. Então nós vamos estar lá em Jerusalém com Jesus. Mas como nós vamos ajudar Jesus a governar o mundo, e vai existir ainda países, aqueles países que vão estar obedecendo ao Senhor, né? Aí entra na questão do milênio, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas os salvos vão ajudar Jesus a dirigir o mundo. Então, de repente, nós vamos estar lá em Jerusalém, Jesus dá a ordem. Lá no Brasil, estão precisando disso. Nós não vamos precisar pegar avião, não vai ter avião, ou navio, ou qualquer outra coisa. A gente só se transporta. Você já ouviu falar de teletransporte, né? Não é isso, mas é parecido. Então a gente vai, estou aqui, opa, Deus mandou, vou lá. Mas eu não vou precisar ir caminhando, não vou precisar ir voando, eu vou. Entendido isso, irmãos? Amém? E quero te dizer assim, ó, acredite, é real, é verdade, não é história. Não é invenção da pastora, não é invenção da Bíblia. É realidade espiritual. Porque aí vai ser um mundo espiritual. Então nós não vamos mais estar sujeitos ao tempo nem à matéria. Então nós vamos poder nos deslocar de um lugar para o outro e aparecer e desaparecer de repente. Vamos ler Lucas 24, 31 até o 36. – 24, 31 ao 36. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Vamos ler só até aí. Então veja só, volte lá, guia, onde diz ali, ó, nisto ele desapareceu de diante deles. Aqui é o texto que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Então eles estavam caminhando tristes, porque Jesus tinha sido crucificado, eles estavam tristes. E Jesus já tinha ressuscitado e eles não sabiam ainda, não criam. E Jesus foi para conversar com eles, caminhando. Eles estavam caminhando, indo para casa. Jesus foi caminhando, começou a conversar com eles. E eles não conheceram Jesus. Por que eles não conheceram Jesus? Porque seus olhos ainda estavam fechados. Eles ainda não tinham acreditado na ressurreição. E aí então, Jesus estava falando a respeito das profecias para eles, e como já era final do dia, ó, o dia do povo judeu começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Então assim, já era próximo às 6 da tarde, eles convidaram Jesus, mas sem saber que era Jesus,
para passar a noite com eles em casa, porque já era tarde. Então eles convidaram e Jesus foi. Só que daí eles foram partir o pão, quer dizer, eles foram fazer uma refeição. Quando Jesus partiu o pão e deu graças, em seguida ele desapareceu, eles disseram, era Jesus. E nós não tínhamos reconhecido, mas porque era ele, quando ele falava, por isso o nosso coração ardia. Quer dizer, eles estavam sentindo a presença de Deus, mas eles não sabiam ainda que era Jesus. No momento que Jesus partiu o pão da forma que ele fazia com eles, antes de ele ser crucificado, eles reconheceram Jesus. E daí, quando eles reconheceram, nisto ele desapareceu de diante deles. Então Jesus aparecia e desaparecia. Por esse período de 40 dias depois da ressurreição, ele ficou fazendo essas coisas com os discípulos. E nós vamos poder fazer também. Se Jesus fez, nós vamos poder fazer. Então, nesse texto aqui, né, de Lucas 24, então nos fala isso. Que ele apareceu e que ele desapareceu. No mesmo dia, então ele ficou ali com esses dois discípulos, no entardecer, né, no finzinho do dia, partiu o pão e desapareceu. E na mesma noite, então, que tinha começado ali naquele período das 6 horas, ele apareceu aos discípulos, aos outros. João 20, 19, é o mesmo capítulo, 19. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, é o mesmo que nós já lemos, né? Por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Então ele aparecia, por que eu li de novo o mesmo versículo? Para dizer que ele aparece e desaparece. Então nós vamos poder fazer isso também. Nós não vamos precisar mais de caminhada, de carro, de avião. Nós estamos num lugar, pensamos em ir para o outro, já estaremos lá no outro. Certo? Lucas 24, 31, nós já lemos. E a outra coisa que ele também fez e que nós vamos poder fazer, isso aqui causa um pouquinho mais de, como é que eu vou dizer? As pessoas ficam mais impressionadas. Esse de aparecer e desaparecer ainda vai, né? Mas ele comeu depois que ele ressuscitou. Então, nós vamos comer no céu? Nós vamos comer depois que nós já tivermos o nosso corpo glorificado? Quem é que já teve essa dúvida aí? Alguém? Teve, porque várias pessoas me fazem essa pergunta. Até tem vídeo gravado já no nosso canal respondendo sobre isso. Então, assim, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele comeu com os discípulos, lá no Mar da Galileia. Então, coloca aí agora, Gui, João 21, do 12 ao 13. 12 e 13. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Então Jesus comeu pão e peixe com os discípulos depois que ele já tinha ressuscitado. Aí vem a pergunta. Nós vamos poder comer também? No céu tem comida? O que é que vocês acham, irmãos? Tem comida no céu? Pense assim, nós já vamos ter passado, aqueles que já tinham morrido, passado pela ressurreição, e os que ainda não tinham morrido, já agora com o corpo glorificado também, vão ter necessidade de comer? Esse tipo de coisa que nós comentamos no estudo bíblico, que se você não vem, você está perdendo.
Falar nisso, sexta-feira agora começa o nosso estudo bíblico, tá? 7h30, estamos aqui em nome de Jesus. Tem comida no céu? Quem é que arrisca uma resposta aí, sim ou não? Quem que disse sim? A irmã Nete, o Gui, o Jaison. A irmã Nete e o Gui já sabem a resposta, né? Porque eles vêm no estudo. Tem comida no céu, Jaison? Tem. Qual? Teve uma noite no estudo bíblico que nós demos risada aqui, porque o Gui queria saber se ia ter churrasco. Eu disse, churrasco, eu acredito que não. Mas vai ter comida? Olha só, irmãos, no céu tem comida sim. Salmo 78, 25. Salmo 78, 25. Cada um comeu o pão dos poderosos, e ele lhes mandou comida em abundância. Essa versão fala aí dos poderosos. Quem sabe na tua Bíblia fale o pão dos anjos, a comida dos anjos. O maná. Lembram do maná? O pão do céu, a comida dos anjos. Tem maná no céu. Então tem comida? Outra coisa. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Fruto é comida? É ou não é? Então tem comida no céu, não tem? Mais uma comida, já tem pão, já tem fruta. Apocalipse 19, 7. Até o 9. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Quem é a noiva? Nós, a igreja. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Até aqui. Volte lá no 7, Gui. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. O que é uma boda? É uma festa, né? Uma festa de casamento. Então, depois do arrebatamento da igreja, nós vamos ser glorificados, vamos chegar na glória com o Senhor Jesus e vamos participar das bodas do Cordeiro, ou seja, da festa de casamento entre Jesus e a sua noiva, a igreja, que somos nós. Cada um de nós tem um lugarzinho na noiva do Senhor. Então, a noiva do Senhor é a igreja. E vai acontecer esse casamento, e vai ter festa no céu, bodas do Cordeiro. Em uma festa de casamento tem comida? Tem ou não tem? Tem? Parece que vocês estão com dúvida. Em uma festa de casamento tem comida ou não? Tem. Vai ter comida no céu. Qual vai ser o cardápio? Esse eu não posso te dizer, não sei. Mas vai ter comida. Então, depois que nós formos ressuscitados, nós ainda vamos poder comer. Mas eu já te explico a maneira desse alimento. Agora ainda vamos ler aqui Mateus 26, 29. (26, 29).
Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. Quem é que falou isso? Jesus. O texto que a gente também explica na hora da ceia, que fala lá em 1 Coríntios. Jesus prometeu que ele vai voltar a partir o pão, então pegar ali do fruto. Agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco, o beba novo no reino de meu Pai. Então vai ter essa celebração de Jesus novamente, da ceia. Então se Jesus prometeu que vai estar conosco participando dessa ceia, é mais uma comida, é mais um alimento. Amém? Então nós vamos comer depois de já estarmos na glória, de já estarmos salvos. Agora você pode pensar assim, mas pastora, isso é um absurdo. Porque se nós já não vamos mais estar no nosso corpo físico, como que essa comida vai se decompor no nosso organismo? Seja sincero, você já parou para pensar nisso? Olha só, é tipo perguntinha de criança esperta. Toda criança é esperta, né? E faz umas perguntinhas assim que a gente fica às vezes sem ter resposta. Mas, não me entenda mal. Mas eu preciso falar isso para você entender. Tem gente que diz assim, então no céu vai ter banheiro. Hã? Não, nós não vamos engordar e também não vai ter banheiro. Eu vi um pastor falando que uma criança um dia, um pastor americano, que um dia uma criança chegou para ele e perguntou assim, eu li o livro dele, eu tenho o livro lá em casa. E no livro ele fala que a criança chegou para ele e disse assim, tá, mas então no céu vai ter banheiro, então os vasos do banheiro vão ser de ouro igual as ruas? Ele disse que ele não sabia o que responder para a criança. Irmãos, agora pense comigo. Quando Adão e Eva, lembrem do nosso estudo bíblico aí. Quando Adão e Eva estavam no jardim do paraíso, jardim do Éden, você talvez diga assim, eu não sabia disso. Eles não tinham necessidade de banheiro. Pastora, você está doida? Irmãos, o paraíso, o lugar perfeito. A palavra. As nossas necessidades biológicas, é isso que fala, né? Fisiológicas. São imperfeitas, são imundícias, são comparadas com imundícias. Quando eles estavam lá no jardim, não tinha necessidade disso. Não tinha banheiro no jardim. Eles não passavam por isso. Eles se alimentavam de todas as frutas que Deus disse pode comer de tudo, menos daquele lá. Pois eles ainda foram comer o que depois fez ter necessidade, né? De ter um organismo diferente. Mas não tinha necessidade. Porque imagine, ia ter impureza no próprio céu? Não. O paraíso, o jardim do Éden, é o próprio céu. E nós vamos estar glorificados. Então nós não vamos mais precisar disso. Aí essa história vai longe, sabe, irmãos? Por isso que a gente trata esse assunto no estudo bíblico. Mas só para você ter esse entendimento. Nós não vamos ter necessidade de comer, nós não vamos sentir fome. Mas nós vamos poder comer. Jesus comeu e Jesus já estava no corpo ressuscitado. Então nós vamos poder comer também. Se você quer saber mais desse assunto, venha no estudo bíblico. Ô, propaganda boa que eu fiz do estudo agora, né? Propaganda boa. Sexta-feira, tá?
Então veja só, gente, nós não vamos ter necessidade de comer depois que nós já tivermos o corpo glorificado, mas nós vamos poder comer. O quê? Não sei. O que nós temos aqui é o maná, o suco que Jesus prometeu que vai tomar conosco, e nós vamos participar de uma festa de casamento, então vai ter comida. E eita festa boa que vai ser essa, né? Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então veja só, talvez você diga assim, mas pastora, por que isso vai me abençoar? Hoje eu saí de casa para vir aqui receber uma palavra. O que isso vai abençoar a minha vida, eu saber dessas coisas? Para você ter o entendimento de que aqui nesse mundo, irmãos, por mais bonito que sejam, olha, Deus criou lugares lindos, maravilhosos, mas não se compara ao que tem preparado no céu para nós. E que nós temos que entender que nós estamos aqui, o nosso corpo, ele é, por mais bonito que seja, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas comparado com o corpo espiritual que nós vamos ter, ele é feio, ele é horroroso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir testemunhos de pessoas que morreram e voltaram à vida. Quem é aqui que já ouviu algum testemunho? De cristãos que falaram que morreram e que foram até ao céu, né? E que quando eles olhavam então, porque estavam enxergando o seu corpo físico aqui, mas eles já estavam na dimensão do céu, eles olhavam para o corpo e viam como o corpo é feio. O corpo é feio, o corpo é pesado. E daí quando, né, no caso da experiência de cada um, quando eles voltavam para o corpo, eles sentiam um peso tão grande, porque fora desse corpo nós não temos peso. É uma coisa leve, é uma coisa gostosa, é uma paz, uma alegria, que não tem comparação. Então por isso eu estou te dizendo isso essa noite, para você desejar o céu. Para você querer o céu. Não se prenda a essas coisas aqui do mundo. Aqui, por mais bonito que seja, gente, a gente olha uma criança, o sorriso de uma criança é lindo, maravilhoso. Tem paisagens lindas nesse mundo. Foi Deus que fez, é lindo. Mas comparado com aquilo que vai estar esperando nós lá no céu, isso aqui tudo fica feio. Muito feio. Então pense assim, eu estou aqui por enquanto. Mas vai chegar o dia onde eu vou para casa. E lá em casa com o Pai vai ser tudo maravilhoso. Então não vai mais ter pecado, não vai mais ter doença, não vai mais ter choro, não vai mais ter incômodo, não vai mais ter dívida, não vai mais ter carnê para pagar, não vai mais ter imposto para pagar. Gente, o céu é maravilhoso. Pense só nas tuas contas agora, só nesse exemplo. Se tem alguém que não tem conta aqui, parabéns, mas acho que todo mundo tem, né? E aí você pode pensar assim, ai, se viesse alguém e dissesse assim, tuas contas estão tudo pagas. Seria tão bom. Mas isso já aconteceu. Jesus já fez isso por nós. Nós tínhamos uma dívida tão grande diante de Deus por causa do nosso pecado, que nós nunca ia poder pagar. E quando Jesus veio morrer na cruz por nós, foi justamente por isso, para pagar a nossa dívida que nós tínhamos com o Pai. Porque nós pecamos, então nós estávamos debaixo da ira de Deus. Jesus veio e pagou a nossa conta. E agora Ele vai nos levar para um lugar onde nós não vamos mais ter dívida. Eu quero que você tenha esse entendimento assim, pastora, mas eu estou aqui, eu ainda tenho dívida para pagar. Claro que tem, mas Deus te dá força para vencer as lutas aí. Mas eu estou usando esse exemplo da dívida para você entender que as coisas aqui no mundo são miseráveis. É essa a palavra. É miséria espiritual. Mas se você aprender a colocar teus olhos na eternidade, essas coisas aqui para você não vão ter mais valor nenhum. Nós devemos desejar o céu. E não pensar como a maioria das pessoas pensa, mas vai ser chato.
Não tem uma fração de segundo no céu que seja chato. Ah, como é que você sabe, pastora? Porque a Bíblia fala, Jesus falou que foi preparar lugar para nós. E onde está Jesus não tem nada de ruim. Então comece a imaginar o céu. Aquilo que eu falo quando eu canto aquele hino, né, o céu é tão lindo. Se imagine no céu. Você já parou um pouquinho e já se imaginou no céu? Se imagine você chegando no céu. Não fique preso à matéria, não fique preso às coisas desse mundo. Jesus morreu para nos levar para lá, para nos salvar, para nos tirar desse mundo miserável, pecador. Mesmo com tanta beleza que possa existir aqui, ainda é uma miséria espiritual. Mas se você olhar pelo lado espiritual, você vai ver que não tem nada de bonito. É tudo escuro, é tudo trevas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então deseje o céu. E comece a imaginar como vai ser bom, né? Como vai ser bom quando eu já estiver lá, que eu não precisar mais caminhar para ir em tal lugar longe. Não estou dizendo que nós não vamos caminhar, tá, irmãos? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que nós não vamos ter necessidade de ir tão longe. Eu posso só pensar e já estou lá. Posso atravessar a parede. Posso comer. Posso viver verdadeiramente. Isso é vida com Jesus no céu. Então que nós possamos tirar, né, os nossos olhos da matéria, do físico, dos bens. Não se apegue. Pastora, mas eu tenho que comer? Eu tenho, claro que sim. Semana passada nós falamos disso aqui, na terça-feira. Que nós precisamos comer, ter onde morar, nos vestir, mas que Deus cuida de tudo isso para nós. Quando você coloca Ele como prioridade na tua vida. Então comece a fazer esse exercício. Ah, aqui eu tenho luta, dificuldade, mas tudo isso vai passar em nome de Jesus. Logo eu vou estar em casa. Fale assim. Envergonhe o diabo. O diabo quer que você viva assim, porque está ruim, porque está ruim, porque está ruim. O mundo é ruim. Mas você deve dizer assim, o mundo está ruim, mas eu tenho Jesus, então eu estou bem. Amém? Entregue teu coração totalmente para o Senhor Jesus. Sem reserva de domínio. E você vai ver como Ele vai agir na tua vida. Quem é aqui que já sonhou com o arrebatamento? É bom, né? É muito bom. Se no sonho já é bom, imagine quando estiver acontecendo. Então, eu podia falar aqui hoje para vocês de um monte de coisa, né? Mas, gente, nós não somos daqui. Então vamos pensar do lugar de onde nós somos. Nós somos do céu. Cidadãos do céu. Amém?